Prezados irmãos, é com alegria no meu coração que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui nessa noite, poder ouvir estes belos louvores, poder sentir a presença do Senhor. Desde já quero agradecer ao pastor Adelso por esse convite e poder ministrar nesta noite um tema de suma importância e que se faz tão necessário para a igreja dos nossos dias. E está tão gostoso nessa noite. É tão gostoso que eu estava aqui ouvindo a oração, os louvores, e a gente percebe um clima espiritual neste lugar. A gente percebe o mover de Deus. Quando você entra no recinto e percebe a presença de Deus, você não quer sair deste lugar, porque é ali que o Senhor Ele ordena a bênção. Quando foi dado esse tema, eu disse ao Décio: batiza-me, revestimento, algo relacionado ao Espírito Santo. Este assunto sobre o Espírito Santo me fascina. Em tantos assuntos da Bíblia que nos fascina, mas tem assunto que mexe com a gente. E quando se fala no Espírito Santo, a gente sente esse toque, porque está no nosso meio. Jesus foi para a glória. Este Consolador está no nosso meio para nos ajudar, para interceder por nós, para fazer a obra completa. Aquilo que você não pode fazer, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas o Paráclito, o Consolador, está do nosso lado, ajudando nas nossas fraquezas, ajudando nas nossas debilidades, nos incentivando a continuar, a não voltar para trás. Porque muitas das vezes a tendência é desanimar, é parar, é ver, muitas das vezes, que não está tendo resultados, mas de repente vem aquela voz meiga, suave, do doce Espírito de Deus, falando ao nosso coração: não pare não, continua, você está indo bem, não pare. É melhor parar ou continuar. Muitas das vezes a gente pode até estar na caverna, como fez Elias. Elias estava lá na caverna, foi um homem de grandes desafios, mas Deus falou ao coração dele, disse: Elias, sai da caverna, levanta e come. Então é o que nós estamos fazendo. Nós estamos comendo a palavra de Deus. Estamos muitas das vezes na caverna, mas o Espírito de Deus, aleluia, toca o nosso coração. Olha, não parem não, levanta. É a atitude que precisamos. Levantar, porque Ele quer revelar coisas grandes e firmes que nós
Não sabemos. O segredo é levantar, não ficar prostrado. Porque o que fica prostrado, ele não prospera. O que fica prostrado e reclama, não avança. Mas o que levanta, com certeza o Espírito de Deus vai ajudar você nessa trajetória, nessa caminhada. Glória a Deus. Espírito Santo, este Paráclito, eu quero refletir nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Os companheiros que antecederam nas quartas-feiras, eu ouvi a mensagem e foi muito edificante para a minha vida. É assim, a gente entende o Santo à medida que você se entrega e Deus revela acerca da sua pessoa, o Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse em João 14, esse texto, e nós vamos pensar um pouquinho, tentar dar uma base. Acredito que os companheiros deu alguma base, e eu gostaria de estar relembrando alguns conceitos que é muito importante, e vamos ver o que o Senhor tem nessa noite para nossas vidas. João 14, a partir do versículo 16, Evangelho de João, o versículo 16, 17 e depois o 26. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Amados irmãos, há um termo técnico quando se fala sobre Espírito Santo. Há um termo que se chama assim, pneumatologia. E quando estuda sobre o Espírito Santo, na sua perspectiva do Antigo e Novo Testamento, o Espírito Santo, Paráclito, o advogado. Paractologia, ela aparece no original como Ruach Kadosh. Ruach Kadosh. No Antigo Testamento, Espírito Santo. E o que significa esse Ruach no original? A gente vai observar que ele tem um conceito de espírito, vento, fôlego. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver a evidência do Espírito de Deus no Novo Testamento, tanto na criação como na vida de vários personagens que o encheu para alguma determinada tarefa. E você observa que o Espírito Santo na criação,
logo lá no princípio do Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vai observar, amados irmãos, o Espírito de Deus na criação. Mas também, irmãos, a gente observa o Espírito de Deus na formação do homem. Deus, quando forma o homem, Deus pega todos os elementos da natureza, forma o homem, sopra neste homem o fôlego de vida. E este homem, então, ele torna-se alma vivente. Alma e espírito, eles são muito ligados. Alma é esse elemento que nos faz caminhar, que nos faz pensar. O espírito é aquele elemento que nos faz adorar a Deus. O próprio Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que nos faz adorar a Deus é esse espírito, esse fôlego que Deus dotou em nós. Nós então adoramos em espírito e em verdade. No Novo Testamento, esse conceito de espírito, ele aparece como pneuma radios, Espírito Santo, que também tem o mesmo significado do Antigo Testamento, que é espírito, vento, fôlego. O espírito, ele não é uma força, não é uma energia, como alguns conceitos de algumas linhas de pensamentos. Por quê? Uma força não fala, uma força não sente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas como assim? E se ele é uma pessoa, ele possui alguns atributos de personalidade, possui atributos de uma própria pessoa, qualidades que existem naquela determinada pessoa. O Espírito Santo também, ele tem esta qualificação, este atributo. Por isso que ele não é uma força, não é uma energia cósmica, como pensam algumas linhas de algumas religiões, né? Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele tem alguns atributos que eu quero citar apenas. Esses atributos, alguns deles, são vários os atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo, primeiramente, ele é inteligente. Ele é uma pessoa, ele é inteligente. Eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 8. Romanos no capítulo 8 e versículo 27, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Olha só, irmãos, ele é inteligente. No versículo anterior
Diz assim, da mesma maneira, o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que você está orando, às vezes você não tem palavras, você não tem, você só geme ali na presença de Deus, Senhor, misericórdia, né? Não surge nem palavra, é como Ana balbuciava, você só está ali naquele silêncio, mas o Espírito de Deus está intercedendo, por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele tem emoções. Eu gostaria que você abrisse em Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como assim sente emoção? Ele se entristece. Por isso que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você já observou quando você falha, você fica triste, né? O Espírito Santo fica triste também, né? Então isso quer dizer que ele tem emoções. O Espírito Santo também ele tem vontade própria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11, diz assim: no entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então ele é inteligente, tem emoções, tem vontade própria. Ele tem atitudes de uma pessoa. Ele tem atitude. Ele é uma pessoa. Ele tem atitudes de uma pessoa. Eu quero que você, gostaria que você lesse em João, Evangelho de João 14, 26. 14, 26. Se ele tem uma atitude, se ele tem a atitude de uma pessoa, primeiramente ele ensina o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas. Primeiro, o Espírito Santo, ele ensina. Quando você ora a Deus, você pede a Deus, Espírito Santo, me ensina, me revela. E automaticamente aquilo que se torna obscuro, aquilo que torna-se sem entendimento, você passa a entender. Por quê? O Espírito Santo abriu a sua mente para que, ensinando, né, a sua palavra. Às vezes aquele versículo está tão obscuro, você não está conseguindo entender, mas você clama ao Espírito de Deus, ele vai te ensinar. A cada dia nós somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Mas também, irmãos, o Espírito Santo, ele lembra. O Espírito Santo, além de ensinar, ele lembra. No mesmo versículo diz assim: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só, Jesus vai para a glória. Automaticamente as pessoas que andaram com Jesus aprenderam de Jesus. De repente Jesus é assunto aos céus, envia o Consolador e fala: ele vos fará lembrar de tudo aquilo
parafraseando, que eu vos ensinei. Então, irmãos, aquilo que você aprendeu, quando você encontra em determinada situação, o Espírito Santo de Deus, ele lembra. O Espírito Santo de Deus lembra aquilo que você, primeiro, tem aprendido. Quando você busca Deus, o conhecimento de Deus, vai chegar uma hora que tudo aquilo, aquela bagagem que você adquiriu, né, em todo o seu tempo, vai chegar uma hora que Deus vai usar, o Espírito de Deus vai lembrar aquilo que você aprendeu. É interessante isso, né? Aí você está buscando, você está orando, você está estudando, você está lendo, você está... E de repente parece que você, quando você aprende, você não... Naquele momento, passa um certo tempo, você até esquece. Mas de repente, em um determinado momento, Deus vai usar você com aquilo que você aprendeu. E Deus só usa você com aquilo que você tem. Aquilo que você tem que... Você aprendeu. Você não falou aquilo que você não aprendeu. Em algum momento da sua vida você aprendeu. E nesse sentido, o Espírito de Deus, ele lembra, né? É interessante que quando você está falando uma palavra e de repente surge um momento daquela revelação, o Espírito de Deus, ele revela. Muito bem. Então o Espírito Santo, ele ensina, ele lembra, ele intercede. O Espírito Santo de Deus também, ele fala. Ele fala, irmãos. Abra em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Há um outro termo que quem tem ouvido, se vós ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não sei se na sua conversão, quando você entrou na igreja e aceitou Jesus, irmãos, sabe quem fez a obra? Foi o Espírito de Deus. Quando você entrou na igreja, a palavra foi falando, os louvores foi quebrando a sua vida. Aí deu aquela vontade de chorar, né? E deu aquela vontade, aquele desejo. Eu quero contar um pouquinho da minha conversão. Pregaram a palavra para mim, eu questionava. De onde é que eu vim, para onde é que eu vou? E quando me convidaram para ir para a igreja, irmãos, o pregador disse assim: o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu lembro-me como que hoje estava num congresso e aquela palavra entrou no meu coração e eu dizia no meu coração: nossa, eu imaginava um dia estar naquele púlpito cantando e o Espírito de Deus foi trabalhando de uma forma que eu não continha as lágrimas. Eu chorava assim que nem criança. O que era isso? Era o Espírito Santo. E eu não tinha esse entendimento. Mas também do outro lado, quando pessoas que entram na igreja e fica com aquele coração duro, né? Mas, irmãos, quando o Espírito de Deus entra, irmãos, é irresistível. A pessoa chora. E quando fizeram o apelo,
o pregador usado pelo Espírito Santo de Deus, dizia: moço, o que é você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nessa noite, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei as duas mãos e fui lá na frente. Aquele jugo pesado que estava na minha vida saiu. Deus me fez, Deus fez em minha vida coisas novas. E aí o que acontece? A palavra foi trabalhando. Deus foi falando no meu coração, usando seus servos, usando seus filhos, e fui lendo a palavra, e Deus tirou as escamas dos olhos. Quem faz isso? É o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, irmãos, a gente vê tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vê a amplitude do Espírito Santo. A gente vê a obra do Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus foi ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele teve a sua obra tão promissora. E a gente vê essa amplitude no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente observa o Espírito Santo na vida de alguns personagens, como, por exemplo, na vida de... vamos ler lá em Números 11, 25. Glória a Deus. Números 11 e 25. E diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazer. Nunca mais, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazê-lo. A gente observa o Espírito Santo na vida daqueles 70 anciões. Ele repousou sobre a vida daqueles homens. Tinha um propósito. Eu quero que você leia também em Números 24, versículo 2. Diz assim: levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus também veio sobre Otoniel. Vamos ler em Juízes 3 e 10. Juízes 3 e 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual prevaleceu. Então, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Otoniel. Mas também, irmãos, o Espírito Santo do Senhor veio sobre a vida de Gideão. Vamos ler lá em Juízes 6 e 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Veja a expressão, revestiu Gideão e tocou a trombeta. E os abiezritas passaram a segui-lo. Irmãos, veja que quando o Espírito de Deus entra na vida da pessoa, quando ele repousa na vida da pessoa, a pessoa não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma. Há uma diferença
do selo com o revestimento, com o batismo. Há uma diferença muito grande. E quando se fala em batismo no Espírito Santo, a gente fala assim, em imersão. E quando essa pessoa ela é imergida, né, ela recebe um revestimento. Ela é ousada. Aqueles que aceitaram Jesus, eles são selados, ou seja, são carimbadas. Elas têm o Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa que deseja ser batizado, que deseja o revestimento, ele não quer só viver de uma forma superficial, não. Ele quer crescer, ele quer fazer algo a mais. E para isso ele precisa do quê? De revestimentos. Quando ele está revestido, irmãos, ele entra em lugares e ele não tem medo. Nós fazemos um trabalho aqui na comunidade, junto com a minha esposa, e não é fácil. O mundo espiritual ali naquele lugar é tremendo. E eu oro, Senhor, me dá revestimento, me dá autoridade. Porque se a pessoa não tiver autoridade de Deus, ela não entra. Ela tem aquele medo, ela fica meio cismada, ela fica meia... Mas nesta noite, aleluias, Deus quer te revestir do poder. Deus quer te revestir para você ter coragem e não ter medo. Quando você não tem medo, aí há evidência de que você está revestido. Se você está na presença de Deus em comunhão, você está buscando a Deus, irmãos, não tem como você não ser usado. Lembro-me muito bem, na primeira vez que eu entrei nessa comunidade, uma pessoa chegou para mim e falou: o que você quer aqui neste lugar? Lembro-me como hoje, assim, o que você quer aqui neste lugar? Quem é você? O que você... Eu já tinha orado a Deus e falei: eu sou pastor e vim aqui para ajudar vocês, né? Jamais eu teria essa coragem, mas é que o Espírito de Deus dá essa coragem. O Espírito Santo de Deus dá esta coragem. Se não é o Senhor nas nossas vidas, irmãos, o inimigo teria nos engolido vivo. Mas continue buscando o revestimento, essa autoridade. Só que para você buscar, você precisa insistir. Você não pode desanimar. E você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Aí você vai fazer a obra de Deus com mais envergadura. Você vai ter uma visão ampliada. Você vai ter a força de Deus. Você vai ter a coragem de Deus. Aquele desânimo que muitas das vezes bate, ele vai sair, porque você está sendo revestido. Aleluias. O Senhor disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Eles estavam buscando, eles estavam orando. O segredo é não sair de Gilgal, o segredo é não sair de Jerusalém, mas continuar buscando, continuar persistindo, continuar crendo que vai chegar uma hora, aleluia, que Deus vai te encher. E quando eles estavam reunidos, eles estavam lá buscando, orando, falando. É assim mesmo, se humilhando, adorando. Aí de repente, aleluias, de repente, foi de repente, esse de repente foi o de repente de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Eu não sei quanto tempo está demorando, mas no momento, no de repente de Deus, vai chegar. Não é no teu de repente. Aleluia. O teu compromisso, o teu de repente é você buscar.
Porque vai chegar a hora que o de repente de Deus vai acontecer. O de repente de Deus acontece na hora em que menos você espera. Eles não estavam esperando. Eles não estavam esperando. De repente veio do céu um som. Como que de um vento. E o Espírito Santo, ele tem como simbologia vento. O Espírito Santo tem como simbologia água. O Espírito Santo de Deus tem como simbologia azeite. Nesse episódio, lá no dia de Pentecostes, veio como um vento impetuoso. Foi impetuoso e encheu toda a casa. E aí foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Mas por que aconteceu isso? Quando você lê a história da igreja, você lê o livro de Atos, e você vai ver em vários capítulos, e todos foram cheios. Capítulo 1, capítulo 2, e todos foram cheios. Capítulo 3, e todos foram cheios. E episódios que colocaram a mão e a pessoa recebia o Espírito Santo de Deus. Passa. Ele passa. Ele evidencia. Ele contagia. E essa sua alegria, essa sua glorificação, ela contagia. Porque isso vai refletir nas pessoas. As pessoas vão perceber. Essa pessoa é diferente. Ela fala diferente. Ela adora diferente. Ela sente diferente. Não tem como, irmãos, perceber. E às vezes quando você entra na igreja, dá aquele sentimento de vazio, mas você começa a glorificar. Aleluias. Lembro-me quando recebi o batismo com o Espírito Santo, foi nas águas. Quando desci as águas, levantei falando em mistérios com Deus. Isso na parte da manhã. E quando foi à noite, no culto, cheguei na igreja, e aquela alegria, aquela coisa, cadê eu, Jesus? Cadê Jesus? Irmãos, eu comecei a cantar, louvar a Deus, e aquilo foi, aqueles mistérios de Deus, a confirmação. Hoje em dia existem muitos batizadores, até muitas das vezes forçam. Mas quem batiza é o Senhor, não é o homem. Algumas experiências de muitas pessoas que elas, do nada, de repente, ela está lá no seu quarto, está orando a Deus, né? Ela é batizada com o Espírito Santo. Está na igreja, está ali quietinho, sentindo a presença de Deus, daqui a pouco ela começa a enrolar a língua, né? Começa a enrolar a língua e começa a falar em mistério. E aí ela, meu Deus, ninguém segura essa pessoa. Já ouvi casos de pessoas receber o batismo com o Espírito Santo e ficar a noite todinha. Ali, irmãos, a alegria, ela contagia e ela passa para a igreja. Mas por que isso é importante? Porque você não é o mesmo, você não é mais aquele crente superficial, você é um crente diferenciado. Você é um cristão diferenciado. Aleluia. Continue buscando. Aleluia. Quando Deus batiza uma pessoa, irmãos, Deus tem um propósito muito grande na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Mas também, irmãos, vemos a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Sansão. Leia Juízes 14:6. Nós estamos encerrando, eu gostaria de estar concluindo. Juízes 14:6 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão.
Então o Espírito veio sobre a vida de quem? Na vida de quem? De Sansão. Juízes 14, 6, né? Então, na vida de Sansão, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Sansão. Mas também o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Davi. Glória a Deus. De tantos outros personagens, apenas citando e tendo esses tipos de referências, depois vocês procurem pesquisar. São tantas as personagens que o Espírito de Deus entrou na vida dessas pessoas e elas fizeram alguma coisa. Elas fizeram coisas que aos seus olhos, sem o Espírito de Deus, seria impossível. Seria impossível. Mas quando o Espírito de Deus repousa na vida da pessoa, enche esta pessoa, irmãos, é coisa tremenda, é coisa gloriosa. O Espírito Santo de Deus, esse Espírito que foi prometido lá no passado, foi concebido e foi consolidado. Sua obra é notória, mora no crente. Nós somos como que um tabernáculo. Ele entra, faz morada em nosso coração, tirando todo aquele tipo de sujeira. O Espírito de Deus tira a mágoa. O Espírito de Deus tira a angústia. O Espírito de Deus te fortalece. Aleluia. Aleluia. E ele é dado aos que esperam em Deus. O Espírito Santo de Deus é dado a nós para sermos testemunhas. Para ser testemunhas. A sua obra continua. Os crentes pentecostais lá no passado receberam. Os cristãos samaritanos receberam. Cornélio e seus parentes e amigos receberam. Os crentes em Éfeso receberam. A Bíblia nos diz: não embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas por que ser cheio? Veja só a expressão: não embriagueis com vinho onde há contenda. Porque uma pessoa cheia, quando se fala não embriagueis com vinho, dá a ideia de que essa pessoa, quando ela é dominada por o álcool, ela não sabe o que está fazendo. Por isso essa pessoa: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Enchei-vos. Mas como ser cheio? Aleluias. Como ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito Santo, tem alguns segredos. Eu não sei como é que está o teu vaso. Se está um pouquinho cheio, se ele está transbordando. Tem pessoas que o Espírito Santo quer encher, mas tem pessoas que ele está começando a se encher. Ele não se enche da soberba, ele não se enche dessas coisas da exaltação, ele não se enche. Mas o conselho de Deus nesta noite é que nós nos enchamos do seu Espírito para fazer o que Ele quer. E esta é a vontade de Deus.
que nós sejamos cheios. A vontade de Deus é que nós não sejamos vazios. Mas muitas das vezes, há momentos que nos sentimos vazios. Mas este vazio que você sente, aí que está o segredo. Porque este vazio que você está tendo no teu coração, o Senhor Deus, Ele quer encher da sua graça, deste favor imerecidos. Ele quer encher da sua palavra. Ele quer encher do seu conhecimento. Ele quer revelar coisas grandes e firmes que não sabemos, como diz lá em Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3. Uma pessoa dominada pelo álcool, ele faz coisas que atrapalham a si, atrapalham a família, atrapalham a sociedade. Mas uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, você imagina uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. Ele fala diferente, ele anda diferente, ele sente misericórdia, ele sente amor, ele sente compaixão, ele tem o desejo de fazer mais para Deus. Ele sente o desejo de estar envolvido na obra de Deus, porque são sintomas de que esta pessoa, ela é cheia do Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui nesta noite para nos encher. Entramos vazios, mas vamos sair cheios. Novo horizonte, nova perspectiva, nova atitude. Se você entrou cansado, você vai sair cheio para enfrentar os desafios, ser cheio para enfrentar os desafios da vida, ser cheio para ser diferente e não ser o mesmo. Hoje nós vivemos muitas das vezes as mesmices. Deus não quer que nós vivamos as mesmices. Deus quer que nós vivamos o sobrenatural. É o sobrenatural. Mas será que existe o sobrenatural? Existe sim. O sobrenatural é para os seus filhos, para todos aqueles que desejam, para aqueles que querem, para aqueles que querem realmente ser um crente de verdade. A pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ele é um crente diferente. É um crente que não tem medo e ele fala as boas novas, ele ensina as boas novas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha nos encher nesta noite. Nós estamos vivendo um mundo em que há muitos desafios. Nós estamos vivendo uma transição e que hoje aqueles que parece que se perdeu a esperança. Existem aqueles que não têm mais esse desejo. Mas nesta noite há uma igreja que deseja. Você deseja? Nós vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Ele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a Sou Igreja de Deus.